Voltamos para falar do Flamengo, hein, minha gente? Eu ia falar para falar do Galo, mas do Galo também, né? Porque eles entram em campo hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. Flamengo não esconde que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E aí a gente quer saber, será que esse time do Flamengo vai entrar com... Vai poupar jogadores para esse jogo, PVC? Será que os mais cotados ali para começarem no meio de campo, Jorginho e Plata, teremos novos relacionados? A gente está vendo aí já uma prévia do Flamengo que pode ir a campo. Tem Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla aí de zaga com o Vinha. Então essa é a linha de defesa. Alan, Everton Araújo e Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. É o time que você imagina, PVC? Não, eu não tinha imaginado time nenhum, porque estou vendo só as prévias. Mas, assim, eu acho que é possível. O Jorginho tem que descansar uma hora, né? O Jorginho é um jogador que não está acostumado a jogar quarta, domingo, 11 vezes em 33 dias. Então, ele tem que descansar. E tem Libertadores na semana que vem, tem um jogo contra o Ceará no domingo. Acho que o Jorginho é normal descansar. Acho que vai descansar mais gente, porque o Saúl está liberado, o Carrascal aqui ainda não, né? Mas o Saúl, o Samuelino e o Emerson Royal estão liberados para jogar. Sim, eles já estão no bid, né? O Royal, o Saúl e o Lino. Oi, Lívia. Saúl, inclusive, ele confirmou para uma rádio, acho que espanhola, que vai para o banco de reservas. Então, pode ser tanto como Emerson Royal, Lino, todos eles se tornam opções aí para o Filipe Luís. Ele tem uma dificuldade de misturar a zaga, mas pode jogar o Cleiton, por exemplo. O Danilo ainda está voltando da lesão, mas pode jogar o Cleiton. Acho que o Vinha precisa ganhar ritmo de jogo. O Varela vai jogar porque o Emerson Royal pode estrear domingo no Ceará, contra o Ceará. Ele poupa o Jorginho entre o Everton Araújo. Eu falei Jorginho e Plata, na verdade, a chance maior deles começarem no banco, né? O Jorginho precisa descansar. Uma hora vai ter que descansar. Coisa que a gente está falando desde o início do ano. Você vai voltar do Mundial de Clubes e vai ter 11 jogos em 33 dias. E o jogador que está acostumado a jogar na Inglaterra e na Itália, num calendário mais correto, ele não vai conseguir jogar 11 jogos em 33 dias porque vai estourar. Então não é para estourar o Rogério, é para descansar. Entender se o De Arrascaeta joga ou se joga o Wallace Young, que está pedindo passagem. O Wallace Young pode jogar pela ponta. Ele está jogando muito bem pela ponta, mas pode jogar na função da Arrascaeta. O Pedro precisa ganhar confiança. O Pedro fez o gol da discórdia no Fla-Flu e depois passou 2 jogos sem fazer gol. Pois é, esse é um ponto, né? Depois de toda a confusão, de toda a crise gerada ali entre Pedro, entre Filipe Luís e a própria diretoria também, Pedro voltou e deu uma resposta no Fla-Flu, que ele faz o gol da vitória, ele é decisivo. Nas 2 partidas seguintes, ele não aparece com essa eficácia, com essa eficiência e passa em branco. O Pedro está merecendo a titularidade? Eu acho que o Pedro é titular do Flamengo. É o centroavante que o Flamengo tem. Os jogadores da posição que podem jogar ali ou não tem o nível do Pedro, Juninho, ou não são da posição do Pedro, Plata e Bruno Henrique. Então, o normal é você dar mais ritmo para o Pedro, cobrar do Pedro que ele volte para o nível que ele pode ter. E para isso ele precisa de ritmo de jogo. Então, eu não tiraria o Pedro do jogo de hoje. Você tira quem? Você tira o De Arrascaeta, que tem um histórico de lesões. Você tira o Jorginho, que não tem um histórico de jogar 30 partidas em 10 partidas em 30 dias. 9 jogos seguidos ele fez. É muita coisa para quem estava acostumado a jogar no futebol europeu. Você mantém o Vinha, porque o Vinha precisa de ritmo de jogo. Você poupa um dos 2 zagueiros, porque precisa revezar os 2 para descansar um deles, ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, e aí pode jogar o Cleiton. Mantém o Varela, porque você vai fazer o revezamento quando o Emerson Royal estiver pronto para entrar no time titular. Então vai ser um time competitivo e mexido. Mas você acha justo, então, justo não é a palavra, né? Mas você acha adequado ser um time mesclado, mesmo sendo um confronto que pode ser decisivo de Copa do Brasil? Você tem que ser um time mesclado, capaz de ganhar do Atlético. Lívia, dá para ir com um time mesclado, capaz de ganhar do Atlético, administrando esses riscos e pensando no Campeonato Brasileiro, que é uma prioridade para esse Flamengo? Ou não tem conversa, tem que ir com força máxima, porque é mata-mata, é um jogo grande, é uma rivalidade interestadual? É difícil pensar numa estratégia como essa, né? O Flamengo, ele pode se gabar de ter um grande elenco com opções e você mantém um time top, mesmo mudando peças. Mas qual seria a melhor estratégia aí para o Filipe Luís? Dá para correr algum risco?
Lu, é isso. Tem elenco e tem que usar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E o Flamengo já tem uma lista de desfalques aí. Acho que são 4 desfalques, se eu não me engano: De La Cruz, Danilo. Me ajuda aí, PVC. Ah. Quem De La mais? Cruz, O Danilo, Alexandro, Ayrton Michael. Lucas. Alexandre, Ayrton Lucas. Michael. Então, assim, é uma lista já recheada, né? Não dá para ficar arriscando. E diante de elencos, eu ainda vejo o Flamengo muito acima do Atlético Mineiro. Dá para montar um time muito competitivo para essa partida, inclusive em casa, né? E com a força da torcida, enfim, uma partida que é possível você poupar e ainda assim conseguir fazer um resultado. Focando, obviamente, nessa questão do Campeonato Brasileiro, que tem que ser a prioridade do Flamengo, uma vez que está muito perto da ponta, tem muitas condições, só que precisa chegar inteiro até o fim do campeonato, né? Com pontos corridos não tem negociação. Copas você ainda consegue ali um jogo, né? Uma situação diferente, mas pontos corridos é consistência. Então não dá. Quando você tem uma lista de machucados, quando você tem uma situação física muito exigente, depois de um campeonato mundial, tudo isso pesa muito e eu acho que faz muito bem o Felipe Luiz de entender essa situação, de entender esse calendário e apostar no seu elenco, que é muito confiável. O Atlético vai repetir a estrutura tática do jogo contra o Flamengo. BBC, você lê meus pensamentos, BBC. É a pergunta que eu ia te fazer. Se a gente ia ver não uma reprise, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo menos um roteiro parecido que a gente viu no fim de semana. O Cuca vai marcar individual. Vou voltar a dizer o que eu disse na segunda-feira na prancheta. Eu não enxergo o Atlético jogando com 3 zagueiros. Não são 3 zagueiros. O Fausto Vera foi lateral esquerdo para marcar o Plata. Então, quando o Plata se deslocava, o Fausto Vera vinha por dentro, abriu o corredor para o Scarpa marcar o Varela. Então, parecia 3 zagueiros. Mas não eram 3 zagueiros, era um 4-4-2. É uma sutileza isso, mas o fundamental é entender que era marcação individual, era perseguição individual. O Cuca vai repetir isso hoje, porque deu certo contra o Flamengo no domingo. O Flamengo teve dificuldade contra o Atlético no domingo. Ele pode mexer em alguns pontos para criar uma surpresa para o Felipe Luiz, mas ele vai repetir a estrutura de marcação individual, de perseguições individuais. Agora, o Atlético está muito pressionado, que é aquela cena na viagem, antes da viagem, do protesto, apoio protestando. Se você tiver, quem tiver aí a fim de sair do time, mete o pé. Depois das cenas das últimas 2... Cara, é muito grave isso. O que a gente viu nas últimas 2 semanas, das frases para o João Vitor, no Vasco. A gente sabe que você gosta de sair para jogar seu boliche. Qual é o problema? Ou no CT do Esporte. Todo mundo aqui tem ficha na polícia. Ameaças, né? E ontem, e na Cidade do Galo, a história de quem não tiver afim, mete o pé. Cara, que clima, que ambiente de trabalho é esse? E isso está passando muito naturalizado no noticiário. A gente não está vendo uma manchete no UOL, manchete no GE, manchete nos jornais, não está acontecendo. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. Normalizamos, né, a violência. E é muito grave. A gente discute mais quando o Neymar dá uma caneta no Felipe Luiz do que quando a torcida do Esporte invade o CT e diz todo mundo aqui tem ficha na polícia. Pô, é inacreditável isso. É uma loucura, né? Isso não pode acontecer. Vamos ver que resposta que o Atlético vai dar, não para esses caras que fazem ameaças, mas para a torcida, né, que está esperando. Não tem sido uma fase fácil. E com toda a crise interna também, os atrasos para os jogadores, enfim. Se as coisas em campo começarem a andar, pode dar um alívio aí, uma tranquilidade para o trabalho do Cuca. Fez um bom jogo contra o Flamengo, mas acabou sendo derrotado, né? O gol não saiu. Enfim, vamos ver qual vai ser o roteiro, qual vai ser a história dessa partida de hoje, logo mais às 9h30 da noite.